E ali caiu a ficha, entendeu? De classe trabalhadora. Aí eu falei, pô, esse é o meu time, cara, essa é a minha tribo. E aí eu comecei a militar, né, no Sindicato Bancário de São Paulo e tô até hoje militando. Desde novinho, então, Alemão. 14 anos eu tinha, mas quando eu me envolvi, eu já tinha 20 e poucos anos, Pode que foi crer. quando o Badesp foi incorporado. Aí eu virei cipeiro, porque você, dentro do local de trabalho, meu, aquele cara que fala muito vira uma referência, né? Porque todo mundo fica com a cabeça baixa, tal, não fala nada, tal, porque, pô, todo mundo tem medo de perder emprego, todo mundo tem juízo. E quando você começa a falar demais, você vira... Todo mundo tem juízo, é foda, hein? porque o cara tem a conta para pagar no final do mês, né, meu? Às vezes não nem dá para você cobrar muito do cara. Você fala, pô, o cara tá na base aí, não tem estabilidade. Quem tem que se expor somos nós mesmos, dirigentes sindicais, temos que fazer a defesa, né, da galera. E aí eu virei cipeiro, o cipeiro passa a ter uma estabilidade, né, no emprego. Porque se você não tiver uma estabilidade, você não consegue... Aí ninguém me aguentou mais, né, cara? Porque aí eu ia mesmo já nos caras, falava, isso aqui tá errado, isso aqui tá errado, isso aqui não pode fazer e tal. E o Banespa tinha muitos fóruns importantes, né, de discussão entre trabalhadores e trabalhadoras e o banco. Tinha uma diretoria de representação, né, no Banespa. E aí começou minha vida, e aí eu, pô, cara, me encontrei, cara. Eu tô até hoje... É um trampo, assim, é um ativismo, né? É uma militância política, além de você estar defendendo uma classe trabalhadora. Você pode lutar por diversas questões, né? Você pode estar lutando a causa ecológica, que é muito importante, a causa dos negros, né? E negras, a causa das mulheres, pô, a causa LGBTQIA+, cara, são todas causas importantíssimas onde você milita. Eu, no caso, sou classe trabalhadora. Agora, tem pautas que são identitárias, né? E que são importantíssimas, Sim, né? acredito em todas as classes. Eu tenho uma dúvida minha agora. O Banespa, ele quebrou. Boa, boa. Pô, essa foi a melhor pergunta que você me fez, cara. Ah, porque minha mãe era do Banespa, eu lembro dela, eu lembro de contar, mas era muito criança. E eu queria saber, porque E tem... pra mim não, pra mim foi o vendido, se pá. Então Comprado vou por É isso que eu queria entender, tipo assim, porque eu lembro de criança, a gente vê o edifício Banespa e falar assim, cara, esses caras, eu lembro que, tipo, pra mim era uma Cara, parada gigantesca. Eu ia pra lá direto, minha mãe trampava naquele planeta. Então, Foi o dia que eu chorei, cara. O dia que no leilão bateram o Foi martelo leiloado. lá, foi leiloado. E aí um outro banco comprou. E então, mas qual que foi a do Banespa, meu? Existia uma operação que chamava ARO, Antecipação de Receita Orçamentária. O governo do estado, ele antecipava receita de ICMS. E aí, por exemplo, vamos supor, eu tenho 1 bi para receber daqui a 20 dias de ICMS. Então, como eu era o governo do estado e o Banespa era do estado, ele ia no caixa do Banespa, pegava esse 1 bi, que era a tal da Operação Aro, que é a antecipação de receita orçamentária, e se comprometia depois dessa data, depois de 20 dias, devolver. pagava um spreadzinho e devolvia o dinheiro. Pô, aí o que rolou? Cara, fizeram a primeira, no dia do pagamento, sei lá se o cara foi pescar, o que aconteceu, papapá, ninguém pagou. Isso o governo não pagou. O governo. O governo não pagou. Aí fizeram a segunda e o governo não pagou. Foram duas de aproximadamente 1 bi. Caralho. Então, não é verdade, quando as pessoas contam a história, que o banco quebrou. Muito oportuna essa Quebraram o própria... banco. O governo, entendeu? O governo quebrou o banco porque o governo ficou sem liquidez. Aí o que aconteceu? Quando acontece isso, você vai para uma coisa que chama redesconto no Banco Central. O Banco Central vai lá e socorre. Mas ele não socorre assim e fala assim, ah, beleza, ó, 2 bi? Pô, tô 2 bi aí, continua aberto. Ele falou, não, agora quem dirige o banco sou eu. O banco entra sob intervenção. Caralho, tem isso? E aí rolou a intervenção do Banespa. E aí o Banco Central, né, que colocou uma diretoria dentro do Banespa, destituiu a diretoria que tinha e começou a tomar conta do banco. Cara, foi uma das maiores lutas já vistas nesse país de resistência a uma privatização. Vocês devem saber disso, que Então, assim, a resistência
a privatização do Banespa foi uma coisa que você tem que ter livros sobre isso, né? Pô, eram milhares de pessoas que frequentavam a Assembleia Legislativa fazendo de madrugada, passando a madrugada inteira. Foi uma luta linda, muito bonita, e a gente estava vencendo essa luta. O que aconteceu é que mudaram as regras do jogo, porque tudo quanto eles ganhavam aqui, a gente ganhava uma liminar, eles iam lá e derrubavam, mas a gente ia lá e ganhava outra liminar. Aí eles iam lá e derrubavam. Aí mudaram as regras do jogo e a gente não conseguiu mais validar liminares, vencer liminares e tal. E aí o Banespa foi privatizado. Mas foi uma luta em que surgiram muitas lideranças do Banespa nessa época, que são lideranças que às vezes nem estão, ou estão aposentadas, ou estão na ativa, mas muito importantes, né, que surgiram nessa época. Eu me tornei uma liderança mais conhecida um pouco mais nessa época, porque assim, eu me envolvi 100% com isso. Mas assim, o que é o ponto é o seguinte, cara, o Banespa não quebrou, meu, entendeu? O Banespa ia muito bem, o Banespa dava lucro, o Banespa não dava prejuízo. Quebraram o banco. Foi isso que aconteceu. Quebraram o Banespa por causa de 2 operações ARA. Aí algumas pessoas podem dizer, tá vendo porque tinha que privatizar? Você deixa na mão do governo, então nesse raciocínio o governo não pode ter nada. Não é verdade. Você tem que pôr na cadeia. Vende o Brasil para alguém, pô. Vende o Brasil para alguém. Exatamente. Sabe aquela música do Raul lá? A solução é alugar o Brasil. Alugar o Brasil. E como que foi? Porque privatizou o banco. Aí o banco chegou no Brasil, né? Sim. Pode falar o banco ou não? Eu só não vou falar o nome do banco. Não, eles sabem. Chegou o banco no Brasil e a galera, como que ficou? Todo mundo, todos os funcionários? Não, então, aí foi um processo muito duro de negociação, porque privatizou o banco e ficaram os funcionários e as funcionárias. E aí foi um processo muito difícil de negociação, primeiro na defesa da permanência dos empregos, né? E depois na garantia de uma série de direitos que se tinha, e isso levou alguns anos. O quadro de trabalhadores e trabalhadoras foi reduzido em razão de PDVs, mas só que assim, o trabalho... Oi? Que seria PDVs? Plano de demissão voluntária. Então o banco te dá um incentivo para falar, pega isso aqui e vai embora. Eu tinha que te pagar 1.000, eu vou te pagar 2.500, então pega e vai embora. Aí a pessoa analisa se ela quer pegar ou não. Minha mãe, ela se aposentou numa parada mais ou menos assim nessa época. Então, e muita gente se aposentou graças a essa negociação que os sindicatos bancários de São Paulo, que a AFUBESP, que é a Associação dos Funcionários, e a DIREP, que era a Diretoria de Representação, foi uma luta muito Corep e tal, foi uma luta muito difícil. A gente conseguiu fazer várias pessoas conseguirem aposentar, algumas saíram no PDV e outras ficaram no banco e acabaram ficando até hoje, outras foram desligadas, mas foi uma luta, assim, o que fica nessa história é que perder um banco, como o Banco do Estado de São Paulo, como o Banespa, com o papel importante que ele tinha, historicamente, no desenvolvimento do Estado, seja na agricultura, ou seja, no desenvolvimento, né, na coisa desenvolvimentista.